Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Annali Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance A Subtração, da escritora chilena Alia Trabuco Zeran, que foi publicada no Brasil pela editora Moinhos. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, então vamos falar sobre este romance de explodir cabeças, que foi publicado pela Moinhos com tradução da Silvia Massimi Félix, e que foi finalista, né, do prêmio The Man Booker International Prize de 2019. Então, para quem fica de olho neste tipo de premiação, este livro aqui foi finalista desse grande prêmio, um dos maiores, né, da literatura. E, gente, olha... Eu não canso de falar isso, toda vez eu vou ficar falando isso, Annalise, se repete, mas é verdade. Essas experiências com essas latinas contemporâneas têm sido, assim, uma experiência muito intensa na minha vida. E essa aqui não foi diferente. Eu não conhecia nada da Alia, mas foi um encontro, assim, bastante intenso, né, que eu tive com ela, com este romance aqui, A Subtração. Bom, e neste romance, então, gente, o que a gente vai encontrar? É o seguinte, nós temos três personagens principais aqui, que são o Felipe, a Ikela e a Paloma, e a gente vai encontrar, assim, o cruzamento da vida deles, né, entre si, e também deles com o de seus antepassados, né, de seus pais, e também as suas histórias individuais, pessoais, sendo envolvidas também na história de seu país, né? Porque os três são chilenos, né, jovens adultos chilenos, cujos pais foram militantes de esquerda durante a ditadura militar no Chile. E tudo isso, né, toda essa situação, ela vai sendo costurada, a gente vai conhecendo, né, ao longo da narrativa, e se perguntando, né, o que aconteceu, por que eles estão envolvidos, porque suas histórias estão entrelaçadas, né, e como eu falei, também há esse abraço, né, à história do país, porque esse passado de seus pais, o passado das suas próprias histórias, porque isso fica muito marcado nas suas vidas, a história do país não consegue ser desvinculada de algum modo das suas próprias vidas. Então, é o presente e o passado, né? É o individual e o coletivo, tudo isso, né, aparece de certa maneira a flor na pele aqui nessas vivências que a gente vai acompanhando. Então, os capítulos, na verdade, são contados sob o ponto de vista do Felipe, alguns deles, e da Ikela. A Paloma eu falei que é uma personagem principal, mas se for observar, ela é um pouco menos do que os outros dois, porque a gente vai então acompanhar também a narração sob o ponto de vista desses dois personagens narradores, né? Então, assim, o Felipe, a história dele é bem maluca. O Felipe é um doido aqui, a gente fica assim, que esse cara, ele é um neurótico, assim, porque ele fica o tempo inteiro subtraindo mortos, né? Então que ele fica o tempo todo fazendo contas de quantos corpos, né, a menos ele vai tentando subtrair esses mortos. Parece que numa tentativa de chegar a um zero, né? Talvez, quem sabe, um momento neutro ali em que ele pode parar de subtraí-los, né? Mas enfim. O curioso é que os capítulos dele começam, né? Por exemplo, 10, aí vai diminuindo, vai subtraindo, né? Até chegar no último capítulo. É um cara que o pai foi morto, né? Pelos militares durante a ditadura. Supostamente foi o pai da Ikela quem denunciou, quem entregou o colega, né, ali do movimento, né, que eles participavam. Então, o Felipe está muito atrelado à Ikela, porque dado um momento ali, a avó dele vai até a casa da Ikela, fala com a mãe dela e fala: olha, querida, você me deve uma, fica aí com ele, cuida dele pra mim, né, e enfim, vai deixar ele ali. Então, eles crescem ali muito juntos, né? Até tem alguns momentos que ele fica com a avó, mas ele basicamente fica ali na casa da Ikela e depois, enfim, ele vai se mudar dessa casa um pouco mais velho e eles vão ter um apartamento os dois, né? Vão morar juntos. E então, assim, a história dos dois são muito unidas por causa de supostamente essa tensão que foi o pai dele ser morto por causa do pai dela. Então, eles não falam sobre isso, e isso a gente fica o tempo inteiro
parecendo que eles vão soltar isso em algum momento, sabe? Que eles entenderam muito, mesmo quando, porque eram muito novinhos, né? Muito crianças quando tudo isso se deu, quando ele vai, quando a avó fala, meio que joga isso na cara da mãe daquela. Então eles entendem isso, eles absorvem essa ideia de que ele é um garoto órfão, por supostamente, entre aspas, culpa do pai dela, né? Mas é claro, né, que existiu, né, um governo que matou, né, o pai dele. Então fica aí essa tensão no ar o tempo todo, assim, é muito silencioso, porém muito tenso. E aí relembra algumas passagens da infância dele que são muito loucas, assim. Ele, em algum momento, ele mata um papagaio da avó dele, umas coisas bem tanáticas, assim, sabe? Ele sempre está olhando para a morte, o Felipe. Ele sempre está olhando por os olhos da morte, sabe? Sempre observando e o tempo todo alerta. Aí que ela, como eu já falei um pouco, né, essa garota, e os pais, né, a mãe e o pai, os dois eram ativistas de esquerda durante a ditadura. Ali tem um momento que que a gente está acompanhando, né, o relato dela, que ela vai relembrar quando é que foi que ela conheceu a Paloma, e aí a gente entende que é no dia em que foi derrubado, né, o governo do Pinochet e a população votou, né, para uma eleição direta, etc, etc, etc. Então tem ali os pais dela comemorando e ela e a Paloma à margem deste acontecimento, né? As duas ali se conhecendo e conversando sobre outras coisas. E então ela tem esses pais que participaram. O pai dela também já morreu, assim como o do Felipe, mas ele ficou muito doente, que ele era muito dependente, então ele deve ter ficado acamado ali por muitos anos. Não é explicado exatamente se isso é uma condição por causa, né, do seu ativismo ou o que exatamente aconteceu, mas ela já perdeu o pai e ela tem uma relação muito complexa com a mãe dela, né? Porque ela tem uma convivência muito forte com a mãe, ela vê a mãe todos os dias e ela conta que ela tem que ligar a tal horário para falar com a mãe, senão não sei o que lá. E ao mesmo tempo existe uma certa eu senti, né? Não sei se, enfim, faz algum sentido, mas eu senti, sabe? Ela querendo se desvincular da mãe o tempo inteiro, né? É curioso também porque que ela é uma tradutora, né? Então ela pensa muito na linguagem, ela pensa muito na escolha de palavras, né? E ela pensa muito sobre a linguagem e na formação dos pensamentos, né? Eu acho que até da relação dela com a mãe, então isso faz bastante diferença. A Paloma e a mãe dela, tal, a família, foi viver na Alemanha. Eles deixaram o país. E eles não ficaram, né? Eles fugiram e deixaram o país, levaram a Paloma e ela volta porque a mãe dela estava sendo repatriada, né? A mãe dela morreu lá e ela quis repatriar o corpo, né, da mãe e enterrá-la no Chile. E aí que ela, neste momento, o lado tradutora dela se torna muito evidente porque a Paloma fala espanhol, mas ela fica percebendo o quanto o espanhol da Paloma é artificial, entre aspas, né? Ela não fala como aqueles, né? Ela não fala como uma chilena, ela fala como uma gringa mesmo, né? Como uma pessoa que mora fora, uma pessoa que é alemã, né? Vamos dizer assim. Também há essa reflexão, né? De desvinculação, né? À terra, ao passado histórico daquele lugar, ao passado de seus pais. Então eu acho que a Ikela tem essa busca, assim, embora ela seja muito, né, esteja muito ligada à mãe, ela tem essa busca de tentativa de desligamento, sabe? De ter a sua própria memória, de ter sua própria vida, desvincular-se um pouco de tudo aquilo que aconteceu, do que a mãe dela, né, fala. Então ela fala que a mãe dela estava sempre alerta e tal, então fica essa coisa no ar, assim, né, de ela ter sido criada desse modo, com aqueles pensamentos, com aqueles traumas. O trauma é muito importante nesse livro, né, pensar nos traumas e de como que os traumas são repassados por gerações, que são vividos em momentos tão
tensos quanto uma ditadura militar, né? Enfim, outros momentos históricos que eu acho que existem esses traumas que são perpetuados por gerações, porque também somos narrativas, memórias, né? Dos nossos ancestrais. E também fica esse questionamento, né? Até que ponto a Ikela, o Felipe e tantos outros do país poderão viver suas próprias vidas e desvincular-se totalmente daquilo, e até que ponto isso é positivo, ou isso não é apagar tudo que aconteceu, isso não é desrespeitar os mortos, isso não é subtrair apenas os corpos e pronto, sabe? Sei lá, tipo, eu fui pensando muito sobre isso, assim, também, né? De como que também somos sendo formados socialmente, frutos dos nossos tempos, né, da nossa terra, etc, nossa cultura, né, então isso é bem importante. E assim, aí a Paloma, ela volta para, né, trazer a mãe dela, o corpo da mãe, para o Chile, só que acontece ali alguma coisa que o corpo da mãe é enviado para a Argentina, né, vai para Mendoza, e eles pegam um carro fúnebre, eles conseguem alugar, né, de uma funerária lá da cidade deles, de Santiago, e vão atravessar, né, os Andes, vão se encontrar naquela região assim super diferente. Essa viagem, ela desperta, né, muitas tensões entre eles. O passado vem muito à tona, né, essa convivência ali entre os três dentro daquele carro, as histórias do passado deles vem muito à tona, e todos esses outros passados também. Há muita tensão ali, também há umas experiências muito malucas também, de muita bebedeira, bebe um remédio lá, sei lá das contas, tem uma viagem louca, e quando tá na cabeça do Felipe, você fica doido lendo esse livro. É uma loucura, mas é muito legal. E aí eles atravessam, chegam lá na Argentina, e tem toda a questão burocrática, bizonha, né, de conseguir resgatar esse corpo e levar ele finalmente para o Chile e enterrar esse corpo. Aqui eu acho que a autora também explora alguns símbolos, né, ela explora muito esses símbolos em torno da morte, né, e o que toda a morte pode significar dentro das histórias desses três personagens e também da história do país, né, o que desperta neles aquela viagem e sair do seu país, deixar para Ikela, deixar sua mãe, ela nunca deixa a mãe dela, né, e buscar esse corpo que era de uma amiga, né, da mãe e tal. Então há muitas reflexões possíveis durante essa viagem, e também quando, enfim, eles finalmente conseguem, né, achar onde está esse corpo e tal, e tá ali com ele próximo, acontece uma coisa muito louca também, e o final ele fica bem aberto, assim, é muito bonito, assim, a imagem que ela cria em torno, né, dessa busca, né, que é muito simbólica, né, tipo, essa morta, né, essa ex-militante voltando ao seu país, e o passado e o presente se encontrando, e aquelas pessoas do presente, né, a juventude tentando enterrar, né, este corpo, as decisões, né, dessa mulher e dos seus pais e dos seus amigos, né, que são pais deles. Então, assim, gente, assim, muita coisa, muito pensamento, muito rápido, tá? Porque a escrita dela é completamente dinâmica, rápida, um corte de faca, de navalha, assim, não fica explicando muito, sabe? Vai e volta, vai e volta. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, que eu pensei, mas não tudo, porque é impossível compartilhar, né, exatamente todos os pensamentos, mas eu acho que basicamente é isso, assim, pra mim ficou muito marcado esses encontros, né, de como que é também impossível você eliminar algumas coisas, e também fica essa questão que eu não encontro resposta, né, e que é uma coisa que eu pensei muito sobre quando eu fui para a Alemanha, que eu acho que lá eles rememoram muito a questão da Segunda Guerra Mundial, do Muro de Berlim, e respeitam muito tudo que aconteceu, e
tentam não apagar essa história, e ao mesmo tempo a gente vê que, por exemplo, no nosso país simplesmente apaga muita coisa, ou tenta apagar, ou simplesmente não lembra coisas que são importantes, né? A questão da ditadura militar no Brasil é completamente a relação que nós temos, né? Eu vejo, e países vizinhos como Chile e Argentina, que ambos eu já visitei, já né, turistei bastante sobre lá e já conversei com pessoas de ambos os países. Então a relação que eles têm com a ditadura é muito diferente de nós, né? Eu acho que aqui foi muita coisa foi apagada, muita coisa foi negada, né? Muita coisa ficou fora do conhecimento, né, da população em geral. Não dar nomes direito ao que realmente aconteceu. Por exemplo, tantas guerras civis que houve na nossa história do Brasil, mal falamos. A gente tem uma guerra civil acontecendo no Rio de Janeiro, a gente não dá esse nome, sabe? Então, acho que essa força de você entender, dar nome àquilo que aconteceu e respeitar aquilo que aconteceu, e tudo bem, tipo, individualmente ou mesmo coletivamente avançar, né, viver o presente, avançar para um futuro, mas de como para mim fica aqui claro que não há possibilidade, né, de sermos totalmente libertos de um passado coletivo, né, e que algumas passagens, né, principalmente para quem tem antepassados envolvidos, né, em certas questões, que isso fica muito pulsante. Bom, gente, é isso, né, a minha resenha. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam, se ficaram curiosos. Se você quiser ler este livro aqui, eu tenho um cupom de desconto lá no site da Editora Moinhos. Eu vou deixar ali na descrição os detalhes, mas o meu cupom é o #LendoComLiz. Você pode comprar este ou qualquer outro livro da editora lá no site com o desconto, usando o meu cupom, exceto naqueles livros que estiverem em promoção. Então, vou deixar todos os detalhes ali na descrição, fiquem de olho. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha e também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se inscreva ali, ative o sininho para receber todos os vídeos, as notificações. Assim que sair vídeo quentinho, você recebe a notificação e pode acessar o meu conteúdo. Aqui eu falo muito sobre livros latino-americanos. Então, se você gosta, né, dos escritores e escritoras latino-americanos, enfim, este aqui é o canal para você. Eu tento sempre ler e ler cada vez mais esses autores, essas autoras maravilhosas. Então é isso, gente. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo grande e até!